Abra sua Bíblia junto comigo no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Aleluia! Aleluia! Atos 16, versículo 9. Atos, capítulo 16, versículo 9. Paulo teve de noite uma visão em que apareceu um homem da Macedônia que lhe pedia: passa à Macedônia e ajuda-nos. Logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Navegando de Troade, fomos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali para Filipos, a cidade mais importante dessa região da Macedônia e colônia romana. Permanecemos alguns dias nessa cidade. No dia de sábado, saímos da cidade para a margem do rio, aonde julgávamos haver um lugar para oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se reuniram. Amém? Até aqui por enquanto. O tema dessa mensagem, meus amados, é um lugar de oração. Amém? Como nós vemos aqui, Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, ele chega até a região da Macedônia e a primeira cidade que ele vai se chama Filipos. Nome esse que foi dado a essa cidade em homenagem ao pai do Alexandre o Grande, Filipe da Macedônia. Então essa cidade chamava Filipos. E Paulo estava aqui nessa cidade para pregar o Evangelho, e quando ele chega a essa cidade, ele sai com a sua equipe missionária, buscando um lugar para oração. Amém? Meus amados, é muito importante a gente entender que não somente Paulo, mas também Jesus, o apóstolo Pedro e tantos outros homens de Deus, eles davam uma ênfase, uma importância, uma prioridade ao quê? À oração, né? A Bíblia diz, abra comigo em Lucas 22, 39 e 40, olha só o que diz a respeito de Jesus. Lucas 22, do 39 ao 40 diz assim: e saindo foi como de costume, olha lá, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai, para que não entreis em tentação. Amém? Um outro texto falando de Jesus novamente. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 23. Diz assim: e despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Jesus havia pregado, Jesus havia operado milagres, Jesus havia multiplicado os pães, Jesus despediu toda a multidão, Jesus despediu os apóstolos, os discípulos, e o que ele fez? Ficou sozinho. Ficou sozinho por quê? Porque ele queria orar. O nosso Salvador, o Messias, aquele em que não havia pecado, não havia falha, não havia carnalidade, era um homem que se preocupava em orar, em buscar a Deus. Jesus não saía para pregar o Evangelho sem antes orar ao Senhor. Abra sua Bíblia comigo em Marcos 1,35. Olha o que diz lá. Tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Só depois que ele saía para pregar, para fazer as suas viagens, né? Para curar, para libertar, para pregar o Evangelho, para evangelizar as pessoas. Então, meus amados, Jesus, que era o Filho de Deus, Jesus que era cheio do Espírito Santo,
ele dava essa importância aos momentos de oração. Ele procurava ficar em lugares sozinho, para orar, para buscar a Deus. Se Jesus, que era Jesus, se preocupava com a oração, quanto mais nós, meus amados. Né? Quanto mais nós, que somos falhos, que somos carnais muitas vezes, que temos tantos dilemas na nossa vida, na nossa alma, pensamentos que nos afligem dia e noite, quanto mais nós precisamos orar e buscar a Deus. Jesus é o nosso maior exemplo. Mas não era só Jesus que era assim, o apóstolo Pedro também, ele dava uma importância para a oração. Olha o que a Bíblia diz em Atos, capítulo 3, versículo 1. Eles já haviam sido cheios do Espírito Santo, já haviam sido batizados com o Espírito Santo. Em Atos, capítulo 3, versículo 1, diz assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Né? Meio-dia. Hora nona, meio-dia? Não, 9 horas da manhã. 9 horas da manhã, estava Pedro e João indo ao templo para orar. Depois um outro texto, Atos capítulo 10, versículo 9. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, agora sim é meio-dia, a fim de orar. Paulo estava numa casa, hospedado, na casa do Simão, o curtidor de pele, estava ali, à beira-mar, e um pouco antes do almoço ali, o que ele vai fazer? Ele sobe em cima da casa ali, no eirado, para fazer o quê? Para orar, né? Para orar. Então, tanto Jesus como Pedro e os outros homens de Deus ali, né, a igreja primitiva, era um povo que dava muita ênfase, prioridade para a oração. Porque oração, meus amados, é o oxigênio do Filho de Deus. Oração é o respirar do Filho de Deus. Aquele que sai da oração é a mesma coisa de tirar um peixe fora da água. A oração é o nosso oxigênio. Se nós não oramos, nós não respiramos, nós morremos espiritualmente. E Paulo, meus amados, como Jesus, como Pedro, quando ele chega em Filipos, ele procura um lugar de oração. E nós vamos ler esse texto aqui, que nós podemos também aprender algumas coisas importantes, né, com esse texto. Né? Um lugar de oração. Um lugar de oração para evangelizar. Atos capítulo 16, versículo 14, diz assim: certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. 15. Depois que foi batizada, ela e a sua casa, convidou-nos dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos convenceu disso. Então, o primeiro ponto aqui, meus amados, um lugar de oração para evangelizar, um lugar de oração para potencializar o nosso chamado, o nosso ministério. Queridos, todos aqueles que têm um chamado de Deus, que têm um ministério, né, da parte do Senhor, que têm um talento de Deus na sua vida, queridos, isso só vai realmente, né, entrar em ação e gerar frutos para Deus, que é o objetivo principal, se nós tivermos um lugar de oração. Não adianta um homem ter chamado para ser pastor, mas não tiver um lugar de oração. Não adianta uma pessoa ter um chamado para ser um levita e não ter um lugar de oração. Não adianta uma pessoa que tem, né, um chamado para estar no ministério infantil, se não tem um lugar de oração, um missionário, né, para ir para outras nações, tem um chamado forte, mas se ele não tiver um lugar de oração, esse ministério não vai vingar, não vai frutificar. Um líder de célula, né, tem pessoas que eu percebo, tem aquele chamado, aquela pegada para ser um líder de célula maravilhoso, mas se não tiver um lugar de oração, não vai frutificar, não vai vingar. Jesus disse:
sem mim nada podeis fazer. Não existe ministério frutífero, não existe ministério com unção, não existe ministério que alcança o alvo se não houver um lugar de oração. Meus amados, eu fico pasmo. Procure ver Atos dos Apóstolos, eu fico pasmo, eu fico besta de ver a facilidade que Paulo tinha para abrir igrejas. Estou certo ou estou errado, Zé Roberto? Estou certo, olha lá, o Zé Roberto está junto comigo. Qualquer dúvida você pergunta para ele depois. Não é verdade, Glauco? Não é verdade, Hermes? Atos dos Apóstolos. Paulo ficou 4 semanas em Tessalônica. 4 semanas, Marcos. 4 semanas em Tessalônica. Aí quando eu leio a carta para a igreja de Tessalônica, eu vejo uma igreja frutífera, eu vejo uma igreja saudável, eu vejo uma igreja que anda em amor, eu vejo uma igreja poderosa. Quanto tempo Paulo demorou para fundar uma igreja dessa? 4 semanas. Por que Paulo tinha um ministério frutífero? Por que Paulo tinha um ministério poderoso? Porque essa facilidade para abrir igrejas, para expandir, para ganhar almas para Jesus? Porque Paulo tinha um lugar de oração. Amém, queridos? Se você tem um chamado, você também precisa ter um lugar de oração. Você é um evangelista? Você precisa ter um lugar de oração. Você é um pastor? Você precisa ter um lugar de oração. Você é levita? Precisa. Missionário? Precisa. Líder de célula? Precisa. Célula infantil? Precisa. Todos aqueles que fazem algo para Deus precisam ter um lugar de oração. Senão, não vai frutificar, não vai vingar. Amém, queridos? Aqui nessa história toda, aqui nós vamos ver vários personagens, né? É a Lídia com a casa dela, é o carcereiro com a casa dele, é a mulher, que é a jovem que foi expulsa, que foi liberta do demônio. E depois, mais adiante, nós lemos o quê? Carta à igreja dos Filipenses. A igreja que socorreu o apóstolo Paulo quando ele estava precisando de oferta, quando ele estava preso. Foi essa igreja de Filipenses que socorreu ele lá. E a Bíblia diz que ele ficou alguns dias na cidade dos Filipenses. Mas já foi tempo suficiente para abrir uma igreja linda, uma igreja saudável. Amém, queridos? Continuando aqui no texto, Atos 16, 16 e 18. Indo nós ao local de oração, saiu-nos ao encontro uma jovem, que tinha um espírito de adivinhação, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Ela, seguindo Paulo e a nós, clamava dizendo: esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. É o capeta falando. E isso fez ela por muitos dias. Paulo, porém, incomodado, voltou-se e disse ao Espírito, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, é contra o demônio, é contra o diabo. Paulo não repreendeu ela, Paulo repreendeu o espírito maligno que estava no corpo dela. Disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, ordeno-te que saias dela. E na mesma hora saiu. E saiu, porque olha o versículo 19. Vendo os senhores da jovem que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça na presença das autoridades. Ou seja, aquela mulher, aquela jovem, ela parou de adivinhar. Queridos, um lugar de oração para expulsar demônios. É no lugar de oração, meus amados, veja bem, é no lugar de oração que você recebe a revelação da autoridade espiritual que já repousa em você.
Não é que você vai receber poder para expulsar demônio. Você já tem o poder para... Diga assim, eu já tenho. Poder para expulsar todos os demônios. Muitas vezes o que falta a nós, o que é? É a revelação desse poder. Você tem, mas você não sabe que tem. Você tem, mas a tua alma, a tua carne diz que você não tem. Então, quando nós entramos no lugar de oração e temos essa intimidade com Deus, com o Espírito Santo, essa consciência espiritual, essa revelação da autoridade espiritual que nós já temos em Cristo Jesus, ela fica forte dentro de nós. Ela fica forte. Você recebe essa revelação, você tem essa consciência, né, de que o Espírito Santo de Deus habita em você, né, que esse nome, o nome de Jesus te pertence e você pode usá-lo sim contra qualquer tipo de demônio, seja grande, seja pequeno, seja um, seja mil. Aleluia! Só que você precisa o quê? Ter revelação desse poder. Você precisa ter consciência de que esse poder repousa na sua vida, que Deus já te deu. Deus já te... Não é que você vai... Não, vou entrar na oração para receber poder. Não, você já tem o poder. Você precisa receber a revelação de que esse poder já está em você e que você pode usar. Amém? Então, queridos, muitas vezes, né, nós temos aí um receio, nós temos aí um certo temor de lidar com os demônios, né, de lidar com essa coisa toda de macumbaria, de feitiçaria e tal, né? Nós temos um certo receio, por quê? Porque muitas vezes falta essa revelação dentro de nós do poder que o Senhor já nos deu. E essa revelação vem de que forma? Lendo a Bíblia, é claro, e também no lugar de oração. Onde Deus vai ali, ó, inserindo, derramando no seu espírito verdades espirituais, aonde Deus vai derramando no seu espírito aquilo que você já é em Cristo Jesus, não que você vai ser, você já é, porque você recebeu o Filho de Deus como Salvador. Amém, queridos? Ainda falando desse negócio, né, dessa questão de libertação, né? Queridos, essa jovem, naquele exato momento ali, ela foi liberta, ela parou de adivinhar e o demônio saiu dela. A Bíblia não relata mais nada sobre a vida dessa jovem. Mas, olhando para a própria palavra de Deus, nós podemos desconfiar, nós podemos questionar se realmente essa jovem, ela permaneceu liberta ou não. Bem rapidinho aqui, eu quero falar com vocês sobre perseguição espiritual. Quem já ouviu falar sobre isso? Perseguição espiritual. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 43. Evangelho de Mateus 12, 43. Perseguição espiritual. Olha lá. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz, o espírito maligno diz, voltarei para a minha casa de onde saí. Olha lá. Ele foi expulso daquela casa. Ele saiu daquela casa. Ele saiu daquela pessoa. Mas depois ele decide voltar. E tendo voltado, a encontra, é aí que mora o perigo. Vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a essa geração perversa. Meus amados, a perseguição espiritual é algo que acontece, na sua grande maioria, naquelas pessoas que de alguma forma se envolveram
com o espiritismo. Qualquer braço do espiritismo, qualquer braço. Pode ser umbanda, pode ser mesa branca, pode ser o que for, kardecismo, qualquer tipo, né, qualquer forma de espiritismo. Geralmente essas perseguições espirituais acontecem com pessoas que já se envolveram ou que tem parente que está ligado a isso, que já se envolveu com isso também, principalmente parente próximo, vó, mãe, pai, filho, né? E essas pessoas, meus amados, quando elas vêm para o Evangelho, se elas realmente entregaram a sua vida a Jesus, elas serão libertas. O demônio saiu da vida dela, assim como o demônio saiu daquela jovem que estava adivinhando. Só que existe uma perseguição espiritual. Então, se essa pessoa não deixar bem clara para os demônios que realmente ela nasceu de novo, que Jesus é o Senhor da vida dela, é aquela pessoa que busca, é aquela pessoa que tem o seu lugar de oração, é aquela pessoa que lê a Bíblia, é aquela pessoa que procura se envolver nos projetos da igreja, e ela se enche da graça e da presença do Espírito Santo, o demônio vai bater e voltar. Amém? Ele vai bater na porta, ele vai tentar abrir, quando ele abrir a porta, pá! Fogo do Espírito vai consumir aquele demônio, ele não vai conseguir entrar naquela pessoa, porque aquela pessoa não é uma casa vazia, é uma casa cheia. Cheia do quê? Da glória, da presença de Deus, da palavra de Deus, da santidade de Deus. Porém, meus amados, se for ao contrário, mesmo que uma pessoa aceite a Jesus como Salvador, mesmo que uma pessoa seja liberta, né, os demônios, a gente expulsa o demônio dela, o demônio sai, aquela pessoa volta ao normal, tudo, mas ela não se preocupa em dar prosseguimento ao seu crescimento espiritual. Ela não dá prosseguimento a uma vida espiritual sadia. Ela não lê a Bíblia, ela não ora, ela quase não vem na igreja, ela não vigia contra o pecado, começa a cometer os mesmos erros, as mesmas falhas, tal. E aí, o que vai acontecer com essa pessoa? Aquela perseguição espiritual vai vir. O Espírito vai falar assim: voltarei para a minha casa. E aí ele vai até essa pessoa, até essa casa, mas a casa está vazia. Está vazia. E o que ele faz? Ele entra novamente. Ele entra novamente. E isso, meus amados, é algo verídico. Ontem mesmo nós oramos por uma pessoa que nós amamos muito aqui na igreja da Reunião de Oração, que foi bem esse caso. Então, queridos, nós temos que vigiar. Amém? E essa perseguição espiritual, muitas vezes, ela acontece na vida de uma pessoa desde criança. É por isso que nós percebemos alguns casos de perversão sexual numa criança de 6, 7, 8, 9, 10, 11 anos de idade. Já é uma perseguição espiritual que está acontecendo na vida daquela criança, daquele adolescente, colocando o desejo impuro, colocando ali, né, aqueles pensamentos ruins. E se Jesus verdadeiramente não entrar na vida dessa criança, desse jovem, desse adolescente, eles vão acabar cedendo. Eu esqueci o nome de um cara muito famoso aqui no Brasil, ele já morreu já, que ele recebeu o espírito Bezerra de Menezes, Arrigo Barnabé, como é que era o nome dele? Um cara que fazia operação espiritual. Esqueci o nome dele. Foi um cara muito famoso no Brasil na década de 90. Inclusive, o espírito que estava nele falou para ele o dia que ele ia morrer. E aconteceu, ele bateu o carro e morreu.
E esse homem, ele fala que durante um bom tempo da vida dele, ele foi assediado por esse espírito, que queria usar ele, que queria entrar na vida dele para fazer as chamadas operações espirituais. Por um tempo ele resistiu, mas ele não tinha Jesus, não tinha o Evangelho. E ele acabou cedendo. E por muitos anos ele foi usado, né, nessa área do espiritismo aí, de fazer curas, operações espirituais, cirurgias espirituais. Ele recebia o espírito lá que se autodenominava Dr. Bezerra de Menezes. Então essa perseguição espiritual, meus amados, é algo real. Porque o espírito maligno, ele não vai abrir mão de uma pessoa tão fácil assim. Ele sempre foi dono daquele corpo. Ele sempre possuiu aquele corpo. Ele está ali integrado naquela família. Talvez é um espírito já de gerações. E de repente a pessoa se converte e vai quebrar essa cadeia e tal. É claro que o espírito maligno ele vai falar isso. Vou voltar para lá. Aquela casa é minha. Eu vou tentar entrar novamente. Mas se a pessoa se posicionar em Deus, se posicionar em Jesus, o espírito maligno não volta. E digo mais, essa perseguição espiritual, ela desaparece da vida da pessoa. Ou seja, ela nunca mais vai ter problema de espírito maligno. Amém, queridos? É por isso que eu falo que aqueles, que vieram dessa questão do envolvimento e do espiritismo, tem que vigiar, tem que orar, tem que buscar a Deus. Todos nós temos que buscar a Deus, mas esses que já se envolveram nessas práticas espirituais, tem que vigiar dobrado. Amém? Continuando no texto aqui, Atos 16, versículo 19 a 25, um lugar de oração para suportar as injustiças em santidade e adorar a Deus nos momentos difíceis. Atos 16, 19 diz assim: vendo os senhores da jovem que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, na presença das autoridades. Apresentando-os às autoridades, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos pregam costumes que não nos é permitido receber nem praticar, visto que somos romanos. A multidão levantou-se unida contra eles, e as autoridades, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas. Havendo-lhes dado muitos açoites, lançaram-nos na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com segurança. E ele, tendo recebido tal ordem, lançou-os no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Oh, meu Deus do céu! E os outros presos os escutavam. De repente, houve um terremoto tão grande que os alicerces da prisão foram abalados. Abriram-se todas as portas e foram soltas as correntes de todos. Queridos, Paulo e Silas, eles foram tremendamente injustiçados. Foram presos de forma injusta, só porque expulsaram o demônio de uma jovem que adivinhava, e os proprietários, os cafetões, os donos daquela jovem, que deveria ser uma escrava, denunciaram ele na polícia, dizendo: olha, eles estão ensinando coisas que para nós, que somos romanos, não é permitido praticar. Eles nem averiguaram, nem investigaram, não ouviram Paulo, não ouviram Silas, já rasgaram a roupa, já prenderam, varada nas costas, varada. E mandaram prender no cárcere interior. O que é o cárcere interior? Tem a prisão normal e tem um lugar mais abaixo da prisão, como se fosse um porão, onde corre esgoto, onde corre rato, onde é uma, E ali prenderam os pés e as mãos no tronco.
como se fossem dois escravos, dois marginais, dois bandidos. E estavam ali, Paulo e Silas na prisão, meus amados, acorrentados, com as costas sangrando de tanto tomar varada. Uma varadinha na perna já dói, não é verdade? Quem já tomou uma varadinha na perna? Você sai, oh, não, mãe, não, mãe, não, mãe. Né? Tá. Já queima, já dá aquela queimadinha já. Você imagina as costas, né? E não foi uma varada só. Ali de noite, sangrando, aquela situação. Se fosse nós, o que nós faríamos? Tem misericórdia de nós, Jesus. Eu não quero mais saber desse negócio de obra missionária. Eu não quero mais saber de ser pastor. Eu desisto. Olha, eu estou fazendo a vontade de Deus, olha o que Deus deixa fazer, olha o que Deus permite. Nossa, eu estou buscando, eu estou orando, estou fazendo a vontade de Deus, e parece que está dando tudo errado aqui na minha vida. Olha a injustiça que eu estou sofrendo. E quando é injustiça, aí a gente fica mais bravinho ainda, é ou não é? Não é verdade? Quando a gente é injustiçado, né, Hermes? A gente fica mais bravinho ainda, fica nervosinho, porque acha que está na autoridade de poder ficar nervosinho, porque afinal você fez a coisa certa. Queridos, nós precisamos desse lugar de oração para aprender a suportar a injustiça que muitas vezes acontece na nossa vida, nesse tempo que se chama hoje, nesse mundo de injustiça que nós vivemos. Nós temos que ter esse temperamento trabalhado, moldado pelo Espírito Santo, para que quando acontecer algum tipo de injustiça contra nós, para que nós, nesse exato momento nós tenhamos uma atitude do quê? Uma atitude de louvor, de adoração a Deus. A Bíblia diz que Paulo e Silas na prisão, ao invés de ficarem nervosos, chorando, ao invés de ficarem desesperados, ao invés de ficarem gritando, ao invés de ficarem desanimados, ao invés de, enfim, de fazer tantas coisas que eles poderiam fazer, o que eles fizeram? Eles cantavam e eles adoravam a Deus. Queridos, nós precisamos aprender a adorar e a orar a Deus nos momentos mais difíceis da nossa vida. Eu vou falar uma coisa para vocês, quando está tudo bem na nossa vida, nós oramos e nós adoramos e o incenso sobe, mas quando nós estamos vivendo um momento da provação, da tribulação, aonde parece que tudo está dando errado, e quando nós nos posicionamos para orar e adorar a Deus, eu digo que essa fumaça, eu acho que ela é mais densa, eu acho que ela é mais forte, eu acho que é um louvor diferente que sobe até Deus. Porque é um louvor que está sendo produzido não em tempos de bonança, mas em dias de tempestade, em dias de más notícias, em dias de dificuldade. E a grande verdade é, meus amados, que a maioria de nós não nos comportamos dessa forma. E quando nós estamos com a razão, quando faz coisa errada, ainda vai lá, a gente vai com aquela cara de pau até Deus e fala, Senhor, né? Quando é a gente que provoca. Mas quando nós estamos com a razão, o céu que nos segure. Que as orelhas do Senhor estejam ali, porque eu vou falar, eu vou orar, não é justo. Deus, não é justo! Não é assim que nós somos? Nós somos assim, meus amados. Não ficar com essa carinha de anjo olhando para mim. Mas nós precisamos subir o patamar, não é subir de patamar, subir de nível, amém? Nós temos que aprender a adorar a Deus e a buscar ao Senhor e falar, Deus, eu te amo. O negócio está, o pau está comendo aqui no lombo,
pau está quebrando, a folha está caindo, mas Senhor, eu te amo, eu te adoro, eu te louvo, Tu és o Deus da minha vida, eu te dou graças a Deus, porque eu sei que eu estou na tempestade, mas o Senhor está comigo aqui, ó Pai. E o Senhor continua sendo o Deus da minha vida, o Deus da minha salvação, o Deus do meu coração, e nada vai mudar isso dentro de mim. E cantando, e orando a Deus, e adorando ao Senhor. Queridos, as lutas, as injustiças da nossa vida não podem calar os nossos lábios, não podem calar a nossa adoração. Porque se as tribulações dessa vida calar os nossos lábios para adorar e orar a Deus, que tipo de crente que nós somos, que filhos de Deus que nós somos? Adore a Deus, ore ao Senhor, diga para Ele que Ele é maravilhoso na sua vida, mesmo quando tudo estiver dando errado. Adore a Deus quando você lê a Bíblia e Deus não falar com você. Adore a Deus quando você orar e Deus não falar nada com você. Adore a Deus quando você vier aqui na igreja e Deus não falar nada com você. Adore a Deus quando você não estiver sentindo nada. Adore. Busque a Deus. Adore ao Senhor acima de qualquer coisa. Acima de qualquer circunstância. Porque esse é o verdadeiro Filho de Deus. Nós temos que chegar nesse nível espiritual. A Bíblia diz que quando Paulo e Silas começou a adorar, começou a cantar, houve um terremoto na prisão. Houve um terremoto na prisão. As portas de todas as celas se abriram. Pá! As cadeias, as algemas de Paulo e Silas caíram no chão. E Paulo e Silas aproveitou a oportunidade, Deus está operando, Deus está agindo, vamos fugir dessa cadeia. É isso que está escrito? Deus preparou, vamos embora, Silas. Vamos sair daqui. É isso que está escrito? Não. O carcereiro achou que tinha todo mundo fugido. Pegou a espada para se matar, ficou desesperado. Mas a Bíblia diz aqui, versículo 29, ou melhor, versículo 27. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis se matar, pensando que os presos tinham fugido. Paulo, porém, gritou: não te faças nenhum mal, todos aqui estamos. O carcereiro pediu luz, saltou para dentro e, todo trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então tirou-os para fora, dizendo: senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? O ministério não para, meus amados. O chamado não para. Mesmo estando na prova, na tribulação, Deus continua fazendo a obra. Responderam eles: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Então lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. Olha lá, mais uma família ganha para Jesus. Tomando os carcereiro consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe as feridas, e então logo foi batizado, ele e todos os seus. O carcereiro os levou à sua casa, pôs-lhe a mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Com toda a sua casa. E para terminar agora, o pessoal do louvor já pode subir. Queridos, um lugar de oração para atrair o cuidado de Deus sobre as nossas vidas nos momentos difíceis. Olha só que interessante isso.
qual que era a condição de Paulo e Silas? Eles estavam com fome, eles estavam com sede, eles estavam com as costas sangrando, eles estavam com as suas roupas rasgadas, eles estavam presos ali no tronco, num lugar fétido, mal cheiroso. Quando eles começaram a orar e adorar, a Bíblia diz que veio um terremoto na prisão, e todas as portas, as celas se abriram. Paulo e Silas também ficou livre. Mas Deus não fez isso para que Paulo e Silas fugissem da prisão. Talvez fosse eu, fosse você, ó. Hein, Wallace? Fui. Vou evangelizar a próxima cidade agora. Mas não. O propósito de Deus, quando Ele abriu aquelas cadeias, e quando Paulo e Silas ficaram livres daquelas algemas, não era para que eles fugissem da prisão, porque eles eram homens íntegros. Eles estavam debaixo da autoridade do Império Romano, e o Império Romano disse, olha, vocês estão presos e só vai poder sair mediante uma autorização das autoridades. Então eles não iam quebrar esse princípio. Paulo escreve lá em Romanos capítulo 13 que nós temos que nos sujeitar às autoridades que foram constituídas por Deus. Então Paulo não ia quebrar a sua própria palavra, ele sabia que ele não podia viver como prisioneiro ou como fugitivo. Deus não libertou, não quebrou as algemas para que eles saíssem da prisão, mas Deus quebrou aquelas algemas para que Paulo e Silas recebessem um cuidado do Senhor enquanto eles estivessem presos ali. Porque o que aconteceu? É o que nós lemos. O carcereiro quis se matar, tal, eles oram pelo carcereiro, ganham o carcereiro para Jesus, a família toda do carcereiro para Jesus, batiza. E o carcereiro, o que ele faz? Leva Paulo e Silas para a casa dele. E lá na casa dele, o que o carcereiro faz? Cuida das feridas, limpa as feridas, dá uma roupa, é claro, coloca uma mesa para eles jantarem, para eles tomarem, né, um vinho, um suco de uva, seja lá o que for, para eles se refazerem. Então, meus amados, muitas vezes, presta atenção que eu vou falar para você, muitas vezes, você está no meio de uma injustiça, ou de uma tribulação, de uma tempestade, enfim, e você está ali adorando a Deus, e você está ali declarando, Jesus, eu te amo, eu sei que eu estou nesse deserto, mas eu sei que o Senhor está comigo, e eu te louvo, te adoro, te bendigo. Então muitas vezes numa dessa, Deus ele prepara algo que não vai resolver a sua situação de definitivo, mas é um cuidado de Deus durante aquele deserto, durante aquela tribulação que você está passando. É como se Deus desse um alívio para que você possa continuar caminhando e suportando. Porque Paulo e Silas jantaram, trocaram de roupa, cuidou das feridas das costas, tal. Depois eles fizeram o quê? Voltaram para a cadeia. Voltaram para a cadeia. Só foram soltos no dia seguinte. Mas no meio daquela noite, no meio daquela dor, no meio daquele sangue derramado injustamente, Deus preparou tudo. Para o quê? Para que eles fossem cuidados. Muitas vezes, meus amados, Deus não liberta de definitivo, não resolve de definitivo, mas Ele está ali, cuidando, até chegar a hora que você vai ficar bem definitivamente. Amém? Então, é o lugar de oração para atrair o cuidado de Deus sobre as nossas vidas, quando nós estamos passando pela prova, pelo deserto. Amém? Lugar de oração, meus amados, é um lugar fundamental para todos nós. É ali que nós somos transformados por Deus,
É ali que nós somos ministrados pelo Espírito Santo. Eu vou falar uma coisa para você. Vai chegar uma hora que você pode ouvir 500.000 pregação, tem certas coisas na nossa vida que só Deus pode ministrar direto ao nosso coração. Não é o pregador, não é ninguém. Não é o líder de célula, o discipulador, não é ninguém. Existem certas coisas que, se o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo, não ministrar direto ao seu coração, ninguém vai ministrar. E aonde nós recebemos essa ministração que nós precisamos? No lugar de oração, na presença de Deus. Eu vou ouvir essa mensagem para ver se Deus fala comigo. Eu vou ouvir essa palavra para ver se Deus ouviu. Eu vou ouvir essa palavra para ver se Deus me dá uma direção. Queridos, existem palavras, ministrações que edificam, que fortalecem a nossa fé, que nos ajudam muito. Deus pode falar com elas, conosco através delas, mas existem certas coisas que é só no lugar de oração que Deus vai fazer acontecer, em nenhum outro lugar mais. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Feche seus olhos. Eu quero te dar uma pequena oportunidade para você entrar no lugar de oração e talvez para você falar para Deus: Senhor, me perdoa, porque já tem um certo tempo que eu não entro nesse lugar de oração. Meu Deus, me perdoa, porque eu tenho entrado nesse lugar de oração muitas vezes, muito pouco, porque eu tenho entrado nesse lugar de oração pouquíssimas vezes, e eu preciso tanto de Ti. Talvez você precisa falar para Deus: Deus, me perdoa, porque eu só estou cobrando, porque eu estou no meio de uma prova, tribulação, mas nessa manhã eu quero Te adorar, e a partir dessa manhã, independente das circunstâncias, eu vou Te adorar, eu vou abrir o meu coração para o Senhor, em louvores e adoração, porque Tu és o meu Deus, Tu és a minha vida, o Senhor é a razão do meu viver. Feche seus olhos agora todos, e enquanto o Ministério de Louvor ministra esse cântico rapidamente, eu quero que você ore, que você entre nesse lugar de oração, e que você faça essa aliança com Deus. Deus, eu vou entrar mais nesse lugar de oração, eu vou estabelecer esse lugar de oração todo dia da minha vida, em nome de Jesus. Seu nome colocou
Aleluia. Nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui, meu Deus, na Tua presença. Nós estamos aqui, meu Deus, na Tua casa, Pai. Nós estamos aqui prestando nosso culto racional a Ti, Senhor. E nós queremos, ó Deus, sair desse lugar com esse compromisso, meu Deus, de termos o nosso lugar de oração todos os dias, para que nós possamos, ó Deus, vencer todo tipo de perseguição espiritual, que nós possamos, meu Deus, para que nós possamos ter revelação dessa autoridade que o Senhor já nos tem dado contra toda a obra do diabo, Senhor. Meu Deus, para que nós possamos exercer o nosso ministério com eficácia, para que nós possamos exercer o nosso ministério, meu Deus, de maneira que ele realmente alcance o alvo que o Senhor projetou, meu Pai. Senhor, nós queremos entrar nesse lugar de oração todos os dias, para que o Senhor molde o nosso coração de tal forma, meu Deus, que mesmo quando nós formos injustiçados, ó Pai, nós vamos glorificar e adorar o Teu santo nome, Senhor. Nós não vamos dar lugar à carne, nós não vamos dar lugar às nossas emoções, aos nossos sentimentos, mas nós vamos continuar Te adorando em espírito e em verdade, oferecendo a Ti, meu Deus, o nosso sacrifício de louvor a Deus. Pai Santo, Pai querido, oh Pai, nós queremos entrar nesse lugar de adoração, de oração, ó Pai, para atrair o Teu cuidado sobre nós, meu Deus, para recebermos, ó Deus, esse amor que o Senhor tem por nós, ó Pai, para atrair esse cuidado no meio das lutas, das provações, meu Deus, para receber esse alívio, Pai, para continuar caminhando, para continuar suportando este lugar de oração, aonde o Senhor sara as nossas feridas, aonde o Senhor põe uma mesa para nós nos alimentarmos e continuarmos firmes na presença do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Oh Pai Santo, Pai querido, fortalece a Tua igreja, fortalece o Teu povo, meu Pai. Oh meu Deus poderoso, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo esteja impelindo os Teus filhos a orarem mais, a buscarem mais a Tua face, a Tua presença, Senhor. Coloca, meu Deus, essa sede, coloca, meu Deus, esse desejo, oh Pai, em nome de Jesus, assim como o Teu Filho amado, o nosso Senhor Jesus, como Paulo, como Pedro, como os grandes homens de Deus da Bíblia, assim como eles valorizaram, assim como eles deram prioridade, que nós também possamos dar essa prioridade, de estarmos todos os dias no lugar de oração, para nos relacionarmos contigo, Senhor, de maneira íntima, de maneira graciosa, de maneira transformadora para as nossas vidas, meu Deus, porque foi para isso que Cristo morreu, para que nós tivéssemos um relacionamento com o Senhor. Foi por isso que o véu foi rasgado, para que nós pudéssemos nos aproximar do Teu trono de glória e majestade, e ali ter comunhão contigo, Senhor. Meu Deus, eu oro para que seja assim na minha vida, e para que seja assim na vida de todos aqueles que estão aqui, nessa manhã, que estão nos ouvindo através do nosso canal no YouTube, que nós possamos viver dessa forma, meu Deus, até estarmos com o Senhor para sempre, em nome de Jesus. E toda a igreja diga amém, Jesus, e aplauda o Senhor bem forte, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Amém, querido.